E aí, meu povo, mais um podcast. Hoje com uma pessoa muito especial, que é minha irmã, Natália Zanon. Vou contar um pouquinho do que eu sei dela. Ela se formou pela Unesp de Ilha Solteira, em quarto lugar. Toda a inteligência foi para ela, não ficou nada para mim, por isso que eu escolhi não fazer faculdade. Não tinha condição. 11 anos de experiência no ramo de agronegócios, principalmente gestão de pessoas. Trabalhou na Odebrecht, também na parte de açúcar e álcool, e o último lugar que ela trabalhou como CLT foi na Cevasa, que é uma empresa do grupo Cargill. Inclusive a gente vai ter que falar um pouquinho dessa Odebrecht, porque ela estava lá naquela polêmica toda que aconteceu, né? De que era? Não era mensalão na época, né? Era Lava Jato. Lava Jato. Será que ela tem alguma coisa? A gente vai descobrir mais pra frente. Seja bem-vindo, Nath. Que prazer ter você aqui, viu? Ô, Gu, prazer é todo meu. Vamos num bate-papo aqui. Aqui é assim, é descontraído, não tem nenhuma formalidade. O importante é bater um papo aí, as pessoas conhecerem um pouquinho mais do que você faz. Então fala um pouquinho aí pra gente, daí da sua experiência, tanto aí na Odebrecht quanto na Cargill. Conta um pouquinho aí pra gente. Bom, a Odebrecht foi a primeira experiência profissional que eu tive, fora os estágios que eu fiz, né, durante a época de faculdade, mestrado, e na época eu entrei como trainee lá na Odebrecht, né, e no ano de 2000, comecinho de 2011, né, a Odebrecht é uma multinacional, a maior empresa brasileira, chegou a ter 180 mil funcionários, né, então era um sonho trabalhar na Odebrecht. E num processo de trainee que eu tinha feito, era um processo nacional e muito concorrido também. Será que ainda é um sonho trabalhar lá ou será que... Eu acho que mudou, né? Eu resgato minha experiência na Odebrecht de forma muito positiva pelo aprendizado que eu tive. Né? Então quando eu entrei na Odebrecht, nesse processo de trainee, era um trainee nacional, e eu fui direcionada para uma cidadezinha que chama Costa Rica, no Mato Grosso do Sul. Não conhecia a cidade, né? Não tinha a mínima ideia nem onde ficava no mapa. E fica bem ali na divisa entre Mato Grosso e Goiás também. E por ser uma região limítrofe, né, de fronteiras, os trainees que eram preparados para a liderança, que se destacassem, tinham oportunidade de crescer ali dentro, né, e ocupar cargos aí de liderança. E foi com essa oportunidade que eu realmente me dediquei, né? Dei o meu máximo nessa época, lá atrás, ainda como trainee. E o que um trainee fazia? Isso eu acho que é bem bacana, né? Lá eles tinham um processo bem estruturado para o trainee, eu acho que isso já fica aí como um ponto positivo para as empresas que desejam ter bons líderes dentro da sua empresa. Então, o trainee ele é uma porta de entrada, são profissionais que têm potencial. Então, desde o processo seletivo, pegam profissionais bem formados, somente das melhores faculdades, e que têm as características que compartilham com os valores da empresa. Então, esse é o pré-requisito. Não tem experiência nenhuma profissional, porém, tem boa formação... Acadêmico. E tem bons valores que compartilham com a empresa. E quanto que ganha um trainee? Hoje em dia, teria que atualizar esse valor, né? Na época, era um salário muito bom para quem estava entrando sem experiência. Eu lembro que meu primeiro salário foi R$ 3.600 há 11 anos atrás. E o trainee, ele realmente é preparado para ocupar posição de liderança. Então, o primeiro ano do trainee, ele passa por todos os setores da empresa, faz um job rotation, tem a oportunidade de conversar, né, com o pessoal da base, entender as dificuldades, né, entender os gargalos ali na produção, na prática. Então, a gente passava períodos em cada área, conhecendo essa área e assim identificar qual a área que mais gostava, né? E esse foi o meu primeiro ano lá, eu me apaixonei pelo planejamento. E eu sou meio teimosa, né? Então, assim, quando eu me apaixono por algo e falo assim, nossa, meu sonho é fazer isso, eu realmente foco, né, e me dedico para conseguir. E, curiosamente, a minha primeira experiência não foi no planejamento, né? Eu estava almejando planejamento, porém eu não tinha oportunidade, eu não tinha um líder que me apoiava, então surgiam oportunidades de liderança, outras pessoas assumiam e não eu.
E muitas vezes eu ensinava essa outra pessoa que assumia como líder, tinha que apoiar essa pessoa que estava menos preparada que eu, mas não era me dada a Mas isso oportunidade. você acha que é por causa do líder teu que não... Nesse sentido, sim. Eu acredito que uma particularidade do líder, talvez por receio de me colocar e até me destacar, Entendi. né? Até também um setor que era muito, até então, machista, né? Então, uma mulher à frente talvez tinha esse receio, mas eu acredito que era mais uma limitação na cabeça do líder naquele momento. Entendi. E com essa situação acontecendo, surgiu uma oportunidade na operação de tratos culturais. Eu não tinha experiência nenhuma, mas tinha uma posição de liderança, uma supervisão de tratos culturais. Eu tinha entre 22 e 23 anos e eu topei esse desafio, porque eu enxerguei como uma oportunidade de estar na operação, implantar o que eu acreditava de planejamento para recuperar e levar essa operação a recuperar os seus resultados, porque estava bem atrasado quando eu assumi essa operação. Era uma equipe de 21 pessoas, todos homens, todos mais velhos do que eu e muito mais experiente. Então foi o primeiro contato que eu tive com liderança e que eu aprendi que liderança é conquista, né? É o dia a dia, vai conquistando uma relação de confiança. Liderança é se doar, então eu me doava tudo que eu sabia em termos de planejamento, em termos de conteúdo com aquela equipe, mas em contrapartida eles se dedicavam a entregar o resultado, confiavam no direcionamento que eu dava. Sobre esse assunto, tenho duas dúvidas. A primeira dúvida, você estudou numa universidade que era considerada, acho que era a segunda do Brasil de agronomia, que era a Unesp. Ensina liderança na faculdade? Gu, não ensina liderança. Esse é um ponto importante. Porém, eu sempre fui muito acelerada. Sempre procurei ocupar ao máximo o meu tempo, né? Então, até na faculdade eu participava, eu era da comissão de formatura. Então, eu fui presidente da comissão de formatura, organizava festas, eventos para arrecadar dinheiro. Era ótimo, né? Mas você está na organização. Você não pagava ingresso. Não pagava, né? A formatura também a gente ganha. Ocupava meu tempo dando aula de inglês, né? Fazendo monitoria. Sempre tive bolsa na faculdade. Eu fazia uma faculdade pública, ou seja, eu não pagava a faculdade e ainda ganhava do governo. Recebia porque eu tinha bolsa de pesquisa, né? E nesse processo, em busca de ocupar meu tempo, eu me identifiquei com o projeto do Rotaract, que era um projeto, né, do Rotary para jovens até 30 anos, e que no Rotaract eu tive uma base muito boa de liderança. Inclusive, eu cheguei a ser presidente do Rotaract lá em Ilha Solteira, fui secretária, a gente fazia projetos sociais, e um dos projetos do Rotaract que a gente implantou era o curso de liderança. Olha, que então, bacana. a gente fazia esse curso para preparar o pessoal da faculdade com relação à liderança e empreendedorismo. A gente trazia palestrantes, né, de fora, pessoas que eram grandes líderes para dar palestras, e foi ali que eu comecei a me desenvolver como líder, né? Eu aprendi criando esse curso. E uma outra coisa que eu lembro, e que inclusive, não sei se você me deu ou se eu comprei, cara, tinha alguma questão, assim, tinha uns 5 livros da Odebrecht que falava sobre, acho que era cultura, como que chamava aquilo lá? Era a TEL, Tecnologia eu achei Empresarial muito Odebrecht. Legal aquilo lá, né? Eu acho que vale trazer esse ponto, né? Por que eu considero que a Odebrecht foi uma escola? Realmente era uma empresa que investia muito no desenvolvimento dos seus funcionários, né? Então, ela deixava bem claro que a carreira era uma trilha e não um trilho. Quando eu ouvi isso, eu peguei essa chave para mim na época e foi o que me fez aceitar esse desafio na operação, mesmo amando o planejamento. Porque eu sabia que não ia ser reto, né? Eu poderia estar indo para a operação, não perdendo o meu foco em vista para chegar onde eu desejava chegar. E na Odebrecht, eles sempre desenvolveram muito os seus funcionários lá, integrantes, porque faz parte da cultura até o termo, né? Eles não chamam de funcionário, e sim integrante. E a exemplo das terminologias,
havia um alinhamento de cultura muito forte. Você imagina, era uma empresa que chegou a ter 180 mil, 150 mil funcionários no Brasil e em diversos países, né? Uma empresa brasileira. E se você conversasse com alguém que trabalhasse lá, você falava a mesma língua. Era um alinhamento gigantesco. Todo mundo tinha que ler esses livros. E aí sim, na preparação do líder, tinha esse aculturamento que era a leitura dos livros da TEL, e eu li todos eles, e além da leitura dos livros, tinham treinamentos de cultura. Então eles conseguiam realmente implantar a cultura deles na empresa. Respondendo o início aí do podcast, né, a empresa que eu trabalhava da Odebrecht, que era a Odebrecht Agroindustrial, não esteve associada na Lava Jato, né, inclusive a empresa hoje existe, teve mudanças já de governança e tudo mais, é claro. Mas agora uma pergunta capciosa. Você acha que a ocasião faz o ladrão ou o ladrão faz a ocasião, no caso do Odebrecht? É difícil, né? É difícil responder não estando, né, ali. Mas, sem dúvida, nesse caso, né, não foi só a Odebrecht, foram praticamente todas as grandes, né, empreiteiras. Eu acho que no eles caso fizeram o da que tinha que ser feito. Era para estar ali, né? Acho que a Aquela ocasião fez o ladrão. A regra né? do jogo era aquela ali, né? Exato. Não estou dizendo que é certo, né? Mas realmente eu acredito que foi o que aconteceu na época, né? Mas foi um grande choque, até por essa questão da cultura ali, né? Para todos, eu tenho certeza, todos os integrantes, ex-integrantes, tiveram um choque com esse envolvimento e com tudo que aconteceu, né? Isso foi o que fez você sair ou não? Não tinha nada a ver? Não. Tanto que quando eu saí, Gu, foi ali em 2016. Na ocasião, eu já tinha chegado lá na Odebrecht numa posição que seria equivalente a uma gerência, né? Então, nesses 5 anos e pouco que eu fiquei lá, eu saí de trainee até essa posição, eu respondia diretamente por o superintendente. E em 2016, esse superintendente saiu e foi para essa empresa do Grupo É o cara Cargill. que veio aqui ou não? Exato. Ah, verdade. Então, assim, ele eu falo que é meu grande líder, né? Eu trabalhei, acho que vale a pena trazer um pouquinho antes, né? Eu cheguei a ser liderada dele, crescendo nos níveis de liderança e hierarquia da empresa, mas desde que eu era trainee, ele me identificou e perguntou se eu topava apoiar ele nas apresentações gerenciais de diretoria que ele tinha para fazer. Igor, mais uma vez eu falo, eu tive conselho se fosse bom, se vendia, não se dava, né? Mas eu tive um conselho de não pegar esse desafio. Teve uma pessoa dentro da empresa que falou assim, Natália, você vai pegar, além de todas as atividades que você tem, para que você vai pegar a apresentação do diretor para fazer? É um trabalho mecânico, né? Vai ficar ali fazendo apresentação, se desdobrando à noite. Já trabalho o dia inteiro aqui, você vai ficar se desdobrando, muito mecânico, né? Meio que uma secretária poderia fazer isso. Mas eu tive um insight que não. Por quê? Fazendo a apresentação do diretor da empresa, eu como trainee... Você ia ter acesso àquilo ali, né? Acesso. Eu ia ter uma visão sistêmica do todo, porque eu estava ali só na agrícola, no planejamento, né? Uma área pequenininha. O diretor, ele tinha visão do todo. E mais, né? Eu não sabia disso, mas eu tive a sorte do diretor ser um líder educador. Então, em cada apresentação que eu fazia para ele ia me explicando cada etapa do processo. Eu participava das reuniões de acompanhamento de resultado. Então, eu sentia aquele clima de responsabilidade, de entrega de resultado, de cobranças. Então, eu já estava num processo de preparação para chegar, né, assumir um dia uma gerência. Muito legal. Então, assim, foi algo que eu acho super bacana, né? Eu dou a dica de que o tempo, pessoal, a gente tem, num dia tem 24 horas. O que você faz com o seu tempo hoje é a pessoa que você vai se tornar no futuro. Então, se eu estava ali, numa cidade que eu não tinha família, eu abri mão da família, na época eu tinha um relacionamento longo, abri mão de tudo. Para realmente estar iniciando uma carreira, eu tinha que dar o meu melhor ali. Eu tinha que me dedicar. Eu tinha que otimizar meu tempo para realmente me formar uma profissional.
E foi isso que eu fiz naquele momento, e eu tive, né, a grande sorte de ter ali um líder educador. Mais pra frente, depois de 5 anos, ele se tornou meu líder, e aí eu já conhecia, né, eu fui, na verdade, eu fui desenvolvida até junto Cria com dele. ele, né, então a linguagem era muito mais fácil. E o que aconteceu? Quando ele veio para o estado de São Paulo, que para mim eu sempre queria, né, Voltar, essa né? oportunidade de voltar próximo da minha família, ele não pensou em 2 vezes em trazer para Então um ele desafio. foi para a Cevasa, foi isso? Um mês depois que ele chegou na Cevasa, ele me mandou uma proposta. Falou, Que ele quero- queria implantar do zero lá uma área de gestão de desempenho, de qualidade e planejamento. E ele não conseguia pensar em ninguém, né, melhor do que eu com esse perfil para implantar lá. E aí ele me trouxe. Nesse momento, estava ainda iniciando o processo da Lava Jato, ainda estava no início, né, de tudo isso. Enfim, eu não saí por esse motivo, saí antes do desenrolar dessa conversa toda. E eu divido, né, sempre as minhas experiências, eu sempre tiro o que foi bom. E realmente o período que eu tive lá foi muito bom e uso isso, né, me desenvolveu muito como líder, como profissional. Não teve nada, né, que fugisse dos meus valores éticos em nenhum momento, né, e vim para Cevasa, um novo desafio, Cargill, estado de São Paulo, pude estar próximo à família e desenvolvi uma área E do eu sei zero ali. que lá na Cargill, quando você chegou na Cargill, a situação da usina não era as melhores, né? Pelo contrário, a usina vinha passando por anos e anos de momentos ruins, de bastante dificuldade. Então foi um desafio muito grande ali quando você entrou e viu aquela situação. Como que você enfrentou aquilo ali? O que você enxergou quando você chegou, quando você começou a trabalhar lá? Quando eu fui para a Cevasa, né, que era uma empresa da Cargill, recentemente vendeu, inclusive, qual que era a situação, né? Era uma empresa que não dava resultado positivo já há vários anos, né? Nunca tinha dado. Era uma empresa que tinha a imagem muito ruim perante tanto aos funcionários quanto aos parceiros, fornecedores. Então, assim, ninguém queria estar na Cevasa. Tinha até uma piadinha, né? Ah, Cevasa, né? Você vai lá e vaza. Houve críticas, inclusive, na época de eu trocar uma Odebrecht, que ainda, conforme eu disse, estava no início da Lava Jato, então tinha aquela imagem muito forte, para ir para uma Cevasa, que embora fosse uma empresa da Cargill, que é muito forte, né? Era um ramo que a Cargill, não é o know-how da Cargill, né? Era uma parceria ali entre a Cargill e um grupo de fornecedores. Então foi um desafio essa reconstrução da empresa. Na verdade, eu considero que foi isso, né? O desafio que o meu líder teve na época, junto com todo o time que ele levou, que estava lá, porque muitos, né, ele desenvolveu, foi nesse processo de reconstrução da empresa. Reconstrução dos valores, da visão da empresa, dos objetivos estratégicos, de resgatar essa imagem. E quando a gente vê que passou também 5 anos e meio, né, desse processo, desde o início agora, e numa nova mudança, porque as empresas mudam, né? Então, quando a gente vê que conseguiu levantar essa empresa, trazer ela num cenário e numa visibilidade de ser querida por quem está no setor, no sentido de desejar estar lá, né, para trabalhar lá, para ser fornecedor dela, e no sentido de desejo de ser adquirida pela empresa vizinha, que era concorrente, Eu já estava lá faz sempre tempo, teve né? lá há 20 anos e nunca teve essa vontade. Então mostra que foi um resultado aí de um trabalho muito bem feito, né? Um processo legal, rápido de virada de chave também, teve o turnaround da empresa, então conseguiu ter resultado. conseguiu. Hoje é uma empresa que dá resultado, que os investimentos que são pesados, né, nesse setor são todos do caixa da empresa, então zerou, né, as dívidas, não pega nada em dinheiro em banco, todo investimento com o caixa da empresa e dá resultado, e as pessoas têm um orgulho de estar, de pertencer. Já tem aqui então uma primeira pergunta, que é legal que a gente bate esse papo e eu vou pensando nas perguntas que vai acontecer. E a primeira pergunta é o seguinte:
para a galera que tem uma empresa hoje e que vê que a situação da empresa não está boa, de algum sentido, ou o clima não está legal, ou o resultado não é o esperado, como que fazer esse turnaround? Por onde começar? Como que você elencaria ali em 3 pontos, assim, os 3 principais pontos para fazer essa virada de chave numa empresa? Como que você faria? Gu, eu reforço que precisa ser do início. Muitas empresas começam não do início, né? Se a gente parar para pensar, empresa tem pessoas, processos e produtos. Qual que é o mais natural? Iniciar pelo produto. Vender. Ah, eu tô aqui, vou vender, né? E esquece, muitas vezes, de estruturar bem o processo e do principal, das pessoas, tá? Então, como que eu recomendaria esse turnaround, né? Partir lá do seu planejamento estratégico. Precisa partir. Qual que é a missão da empresa? Isso tem que estar bem claro, não só para os donos, mas também deixar isso claro para todo o time. Qual que é a visão da empresa de futuro? Com base nessa visão, aí sim, desdobra os marcos estratégicos, desdobra num planejamento estratégico, no tático, no operacional, que é o que eu sempre bato nessa tecla. Esse planejamento e esse desdobramento não pode ficar a 4 paredes. Ah, fizemos uma reunião para desdobramento, uma reunião de planejamento estratégico, ponto, uma vez no ano e acabou. Não, isso tem que ser vivido todos os dias ali. Tem que ser acompanhado, tem que ter uma rotina de acompanhamento. É aquela rodinha do PDCA, né? Planejar, executar, eu checo. Se tá legal, eu padronizo, que as empresas esquecem de padronizar os processos. Se não tá legal, eu faço um plano de ação para fazer a rodinha rodar de novo. Isso é no dia a dia. Então, precisa ter essa rotina de acompanhamento da gestão de desempenho. Uma vez que você faz o desdobramento dos planejamentos, esse planejamento ele tem que ser traduzido em metas estratégicas para um nível estratégico da empresa, de diretoria, gerência, tática para o seu nível de liderança tático e operacional, que é para a sua operação. Mas acontece, às vezes existiu a diretoria e o operacional, às vezes talvez ainda não, porque as menores empresas às vezes não têm os 3 muito bem definidos, Sim, né? acontece e tudo bem. Não tem problema. O que importa é o conceito, você precisa desdobrar. Tem que desdobrar, tem que desdobrar. chegar na última linha. Tem que chegar na última linha. E é importante que chegue estando conectado com o estratégico, né, com a diretoria. Pode ter só a diretoria e a operação, às vezes tem um líder ali nessa operação. Mas é importante estar conectado. E estar conectado não significa pegar a mesma meta da diretoria, que ela persegue, né, e que geralmente são indicadores de resultados, e trazer tal qual como para a operação. Não necessariamente. Você pode sim trazer uma principal, que é a global, mas desenvolver os indicadores de processos. Uma para aquele que está lá na... Sim, para que seja a principal da empresa, né? Então, traga essa, mas crie outras, poucas, né? Eu falo que meta a gente tem que contar numa mão, para o cara lembrar, é isso, isso, isso e isso, no máximo 5, até para ter peso relevante da meta também, porque quando você atrela esse sistema de gestão de desempenho a um sistema de remuneração variável, seja um PLR, um PPR, né, ou até mensal, quando sente no bolso, aí a pessoa busca ainda mais o atingimento, né? E esse acompanhamento ser periódico, ter uma rotina de acompanhamento e a disciplina, Gu, da diretoria é muito importante. Porque senão você cria um sistema de gestão de desempenho, às vezes cria um quadro de gestão à vista, mas entra em descrédito, porque o quadro fica lá na parede, não fica atualizado, ele sabe que ninguém está olhando, ninguém está questionando, e pronto, já se perdeu toda uma iniciativa de um trabalho. Então, a disciplina, essa é muito necessária. Quando eu falo desse processo de 5 anos e meio, que, né, olha, mudou a imagem da empresa, mudou os resultados, eu diria que esse processo continua.
Ainda hoje a gente busca melhoria contínua, né? Eu não estou mais lá, mas a equipe que continua lá busca melhoria contínua. Porque ele é um processo demorado mesmo. Certo. Eu fico impressionado, assim, com o planejamento, assim, é algo que é realmente muito importante. E a Mari, ela colocou aqui um monte de perguntas e eu não fiz nenhuma. Então, você vê como eu sou bom, assim, de seguir o planejamento. Assim mesmo. Eu tô top. E o que é legal, assim, ela se preparou tudo para essas perguntas e aí eu vim com outras perguntas. Então, esse que é o mais importante, né? O fogo na roupa, chama, né? É isso aí. É porque assim, porque eu fui sentindo o clima, entendeu? Então eu achei que fazia mais sentido eu fazer outras perguntas. Que nem agora que eu vou fazer, também não estava aqui. Pode ficar à vontade, a gente tá num bate-papo aqui. Mas fica tranquilo que são perguntas que eu acho que faz sentido. Porque assim, a gente tá falando de um turnaround. E eu sinto que assim, a maioria das empresas, e eu ouvi isso recentemente, todas as empresas ela tem uma cultura ali dentro. Existe uma cultura. Por mais que nunca ninguém falou, tem uma cultura. E essa cultura, ela reflete muito o dono ou os líderes, certo? E em algum momento, se você quer fazer essa virada de jogo, você vai ter que mudar a cultura da empresa. Sim. Como que muda uma cultura? Como que implementa? Eu não vou falar implementar porque a cultura existe. Mas como que eu posso mudar uma cultura? E o principal é comunicar essa cultura para o time. Como que normalmente é feito isso? Gu, primeiro ponto é identificar daquela cultura existente o que você deseja que se mantenha. Né? Igual você falou, existe uma cultura. Né? Às vezes não está declarada, não está definida e não está escrita, mas que ela existe, existe. Né? Se você olhar para a empresa, as pessoas, tem empresas que são mais liberais, tem empresas que são mais conservadoras. Tem empresa que tem um trabalho, né, tem que cumprir um horário, tem empresa que é mais flexível, forma de vestimenta, né, tem algumas que têm uniforme, outras já são, né, mais a critério do seu funcionário. Então, o que é importante? O que se deseja mudar? Primeiro, identificar a cultura Identificar. Existente. Como estamos, como somos. Sempre parte de onde a gente está hoje. Então, vamos identificar? Pega por cada um dos pilares, forma de trabalho, forma de vestir, liberdade para falar, valores, né? O que não é negociável, né? E traga isso de como estamos hoje e como que se deseja ficar. Legal. Pode ser que a empresa identifique que como tá legal. O que eu só preciso deixar isso claro para que as próximas pessoas que forem entrar na empresa já vão saber quais são as regras do jogo, o que a empresa espera dela, né? Então, às vezes você vai identificar isso. Não, eu identifiquei que tem algumas coisinhas que eu queria reforçar, que hoje não está tão claro, eu acho que não tem uma padronização ainda e que eu gostaria de padronizar esse comportamento, essa ação. O que é necessário? É um planejamento mesmo, né? De trazer ali, eu iniciaria com os comportamentos estratégicos que se deseja ter. Quais são os valores da empresa? Né? E os valores da empresa muitas vezes são compartilhados com os valores dos donos. Né? E tem alguns valores que na cabeça do dono, do diretor, fala assim, não, mas isso é óbvio. Não, mas o seu funcionário, isso é óbvio. Lembra-se que todos nós, a gente traz crenças e valores da nossa infância, da nossa família, das experiências vividas. E essas crenças que são trazidas para dentro da empresa nem sempre são compartilhadas com todos que estão ali, com os donos. Então, realmente, os diretores, o nível de estratégico, precisa definir quais são os valores. Valores é algo inegociável, né? Então, o que é inegociável são os valores. O que é desejável são os comportamentos estratégicos para se ter, né? São esses comportamentos que vão guiar as pessoas a entregar o resultado proposto. Legal. Ou seja, não é entregar o resultado a qualquer preço. Né? Porque senão você põe um resultado, tem gente que vai matar o outro para entregar o resultado. Se for uma pessoa competitiva. Errado, né? Vai vender errado, vai burlar alguma regra, porque é entregar o resultado. Então, se não deixa claro, olha, beleza, é entregar o resultado, mas
esses valores são inegociáveis, esses comportamentos estratégicos vão te ajudar a entregar o resultado e estar alinhado com a missão da empresa, com o propósito, e às vezes até ter pilares estratégicos, né? Algumas empresas trabalham com pilares estratégicos, que é a base que você vai precisar para entregar esse resultado. Então, eu iniciaria assim, né? Definindo o valor ou os valores da empresa, ou redefinindo, se for o caso, criando os comportamentos estratégicos. Após essa redefinição, precisa ter uma comunicação clara. E quando eu falo comunicação clara, a melhor forma é ser redundante. Então, você pode pôr isso em quadros de gestão estratégica, você pode fazer treinamentos de aculturamento. Faz parte da cultura rituais que a empresa tem, que às vezes não está claro, mas, por exemplo, um jogo, o pessoal jogar ali, né, no meio do expediente, isso é um ritual. Um evento de final de ano com todos é um ritual. Uma oração no início do dia, pode ser que seja um ritual que a empresa tem. Tudo isso vai fortalecendo a cultura que se deseja implantar na empresa. Isso tem que ser redundante, isso tem que ser, tem que perpetuar. Não é fazer hoje, não é fazer uma ação esse ano. Então, isso precisa acontecer sempre. A pessoa entrou na empresa, vai ter uma integração, essa é a cultura da empresa. Já dá uma carga de cultura. Você falando isso, eu consegui aqui chegar num negócio que eu nunca entendia. Toda vez que eu abro uma empresa, ou todas as empresas que eu abri, que nem abri o restaurante, parece que assim, nos primeiros anos, troca-se muito funcionário. E aí eu brincava e falava, cara, troca muito porque a empresa ainda não tem alma. Uhum. E eu acho que o que eu queria dizer não é alma, ainda não tem uma cultura muito bem definida. Exato. Então não tem os rituais, então a pessoa ainda não se sente parte emocional daquela empresa de alguma forma. É isso aí. E Gu, você sabe que é legal? Porque quando tem uma cultura bem definida, você vai, desde o processo de contratação, já contratar, né, funcionários com esses valores. Mas acontece, como você sabe, né, na entrevista todo mundo é perfeito. Aí põe para dentro, às vezes não é bem assim. Mas quando consegue esse nível de cultura bem implantado, essa pessoa que não compartilha dos mesmos valores, não tem os mesmos comportamentos, vai acontecendo como... Imagina você tá pulando assim, quem não tá pulando no mesmo ritmo, o que vai acontecendo? Vai indo para fora. A própria pessoa pede para sair, porque não se identificou. Um papel do líder se torna tão mais fácil, né? Porque você não precisa ficar pegando na mão, levando, olha, mas é esse comportamento, você precisa melhorar. Não, ok, a gente, né, cria ali numa gestão de desempenho, né, faz avaliação de competência, pode criar essas avaliações trimestral, semestral, anual, reforçando esses comportamentos estratégicos e avaliando todo o time, e essa avaliação tem que acontecer com toda a empresa. Ok, vai ter esse momento, mas são pequenos ajustes quando a cultura está bem implantada e a própria pessoa sabe, não, é verdade, eu falei nisso, acho que eu posso melhorar nisso. Agora, aquele que destoa muito, ele sai, ele é expelido, né? Eu acho que esse seria um termo, Sim. Ele é expelido ali. É igual num corpo ali, algo que não... Ele não se consegue, né, se desenvolver. E isso é muito legal acontecer. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que a cultura estava muito bem estabelecida e eu vi isso acontecendo. E tive a oportunidade de trabalhar numa empresa onde a cultura foi implantada e eu vi esse processo acontecendo de implantação e adequação ali das pessoas e que no final desse processo fala, gente, todo mundo fala a mesma língua. Antes ninguém queria trabalhar aqui, agora ninguém quer sair. Eu acho que nesse processo aí de implementar, deve ter saído muita gente. Eu acho que o turnover foi muito alto aí nesse período. No início o turnover é mais alto, porque as pessoas que às vezes estão acostumadas, né, com algo diferente, estranha, e traz líderes ou desenvolve os líderes ali dentro já com essa visão. E eu acredito que esse alinhamento, né, e essa base da liderança é muito importante nesse processo, porque não adianta o dono da empresa, né, o nível estratégico, estar tentando implantar uma cultura em que a equipe da base
compartilha desses valores e concordam com esses valores, e se tiver um canal entupido, um fio entupido ali no nível de gestão, de liderança, não vai permear. Não chega. Não chega. E aí é necessário criar, às vezes, alguns canais de comunicação direto com a diretoria, com a gestão estratégica, para enxergar se tem algum fio entupido, né? Ó, tem algum nozinho aí nesse fio? E eu lembro que teve um negócio que bateu um papo aqui que eu acho que é bacana, porque assim, o pessoal sempre me fala assim, Gustavo, mas eu até quero colocar planejamento, eu quero definir os objetivos, eu quero definir indicadores, mas é difícil, porque eu não tenho nenhum software, sabe, alguma coisa. Eu lembro que a gente bateu um papo e você lá na Cevasa falou, Gustavo, a gente tem um pessoal que trabalha no campo, que não tem máquina, não tem nada. Como que vocês faziam esse processo de levar os indicadores e os objetivos de cada um, né? Porque tinha o global, tinha o individual, tinha o do time. Para esse cara que não tem acesso ao computador, às vezes no celular dele não recebe nem o WhatsApp, como que faz para chegar lá? Porque aí acaba com esse negócio de ter desculpa. Exato. Porque as pessoas gostam de achar uma desculpa para não fazer, né? Exato. Eu falo que planejamento e controle, né? A principal estratégia é querer fazer. Você quer fazer? Beleza. Planejamento, Gu, você pode fazer numa folha de papel. Como né? que era lá? Como que era feito com esse pessoal do campo? Como que a gente fazia para garantir, né, que as metas fossem divulgadas a todos e que o acompanhamento, né, o cheque ali, que é a gestão de indicadores de desempenho também chegassem a todos que estão no campo. Lá, quando a gente fala a todos que estão no campo, a gente está falando de mais de 1.000 funcionários. E entrava até o cara ali que, sei lá, recolhia a cana, que não tem mais corte de cana, é tudo mecanizado agora. Sem exceção, tudo mecanizado. O programa de gestão de desempenho e indicadores era para 100% da empresa e no mesmo formato. O que significa isso? A mesma base, né, que existia desde o nível de diretoria, tinha até um nível de um auxiliar, né, antigamente tinha nos noteiros, né, da faxineira, todos os níveis tinha, era a mesma base, né, vamos falar assim, cada um com sua meta, tinha metas específicas, metas setoriais e metas globais. Qual que era o grande desafio? Era levar para esse pessoal que estava no campo, que rodava turno, inclusive 24 horas. Como que a gente garantia que o quadro de gestão à vista lá estivesse preenchido? Porque quando você fala num setor administrativo, geralmente seu quadro de gestão à vista hoje em dia é tudo monitor, TV, né? Ali já tem os dashboards e tal. Integrado, ninguém precisa atualizar sistema, nada. Já puxa direto. Lá não, lá era tudo realmente era preenchido, né? Então tinha a pessoa que extraía esses dados do sistema, preenchia os quadros de gestão ali, vamos falar, em planilhas, e enviava esse material por folha, né, imprimia e mandava para as frentes de trabalho, que muitas não tinham sinal, com os caminhões canavieiros. Então, o próximo caminhão que sair para ir para frente, a gente tinha um horário definido que precisaria estar atualizado no máximo até as 10 da manhã. Tinham que todos os quadros estar atualizados do horário anterior. E aí a gente enviava Isso era como um indicador. Era o indicador. Até tal horário. Já era e era avaliado. Como que era avaliado? Então, a gente enviava tanto pelo WhatsApp, mas tinha frentes que às vezes estava oscilando o sinal ou não tinha sinal, né? A gente está falando do campo, né? Quem acha que tem 3G em tudo, pessoal, não tem 3G em tudo, né? 4G, então, né? 4G, né? Não, porque o pessoal fala, não, pelo menos 3G pega, né? Não, tem área que nem 3G não pega, né? Não pega nem 1G, vamos falar. E aí, como que fazia? Enviava também, aí que eu falo que é a redundância. Né? Então, olha, envia por WhatsApp, envia pelo e-mail e envia por folha com o caminhão canavieiro que vai lá, né, encher a carga, vamos falar assim. E aí que é o deixava lá vazio. para todo mundo ver. Chega lá, já tinha definido quem era o responsável por preencher, então o líder ali da frente já definia se era ele ou se era alguém da equipe que ia preencher sempre, porque essa sistemática precisa estar clara, senão chega a folha e ninguém preenche. E aí a gente pedia a evidência de que estava preenchido até as 10 horas. Uma foto e enviar de volta. Se tivesse numa área que não tinha sinal, obviamente que essa foto não ia chegar dentro do horário. Porém, de tempo em tempo, tinha auditorias internas.
nós tínhamos os pontos focais que fazia essa verificação do Ia sistema junto de um gestão de dia para desempenho. ver se estava Ia um acontecendo. dia lá, não avisava ninguém e verificava. O quadro de gestão está atualizado? Os funcionários daquela equipe conhecem suas metas, seus indicadores? Os funcionários sabem Mas como... aí chegava e perguntava pro cara. Perguntava. Tinha um relatório estruturado, que era um checklist. Pegava alguém ali, Aleatório. e perguntava, vem cá, e aí, tal, quais são Tipo- suas metas? Que Tipo você... doping. Tipo doping. Era Você aqui, surpresa. vem mijar aqui na arvrinha. Aqui, pra eu ver se- Aleatório. E aí perguntava, tinha um bate-papo. Esse também já era um momento de criar uma comunicação aberta, porque após essa verificação de todas as áreas, tinha uma reunião, a gente chamava de reunião de excelência, para ver qual que era cada área, como que estava nesse processo de gestão de desempenho. E mais, sempre vinha uns recadinhos, né, do campo. Legal. Do tipo, eu Tá não tenho faltando apoio do café meu aqui. líder. Sabe, recadinhos assim, né? Eu teve uma oportunidade interna, eu tentei concorrer, o líder não deixou, sabe? Vinha Então, também, ó, o café tá chegando frio aqui, de gente. tudo, de tudo. A água não tá gelada. Então, é importante, né, Gu? É importante, inclusive, o retorno depois dessa tratativa. Sim. E quando a gente fala que a gente busca melhoria contínua, nesse processo de gestão de desempenho, também tem que buscar essa melhoria contínua. Qual que era o objetivo? Essa verificação que se fazia, criava um score da área, então tinha inclusive uma meta dentro do Excelência de quanto que deveria ter para cada área. E qual que era o objetivo? Era que as áreas fossem melhorando a cada ano. E deu né? certo. E deu certo. Deu certo. Muito bom. E quando você falou assim, vou sair, cansei, nem gosto mais tanto de cana assim. Não, você sabe que cana, eu acho que foi minha sina, né? Porque na faculdade eu tinha apelido de cana. É verdade. E aí todo mundo achava que era por bebê, ó. A Mari já me julgou ali, que eu vi. É que é o dela também. Até gosto, É que a dela é isso. Embora esteja aí me propus a ficar alguns meses sem beber, eu gosto, mas não foi por isso. Foi por conta de eu ter morado no Canadá, né? E moramos no Canadá e todo mundo da faculdade soube logo na minha inscrição, porque lá a gente tinha que validar o estudo aqui no Brasil, pegar uma tradutora eu tive que fazer isso. juramentada, não sei qual que é o termo lá, para traduzir, né? E no meu momento da inscrição, teve um dos documentos que eu acho que não tinha assinatura. Então, nossa, mas foi um processo para eu conseguir, porque tinha o período de inscrição. Imagina, eu passei em quarto e não conseguia me inscrever porque não tinha uma assinatura. Essa burocracia do país é demais. Não, é demais, né? E na época minha mãe Passou era na prova? Passou. Minha mãe era fuçada, ela já estava com contato lá com o governador do estado de São Paulo e o pessoal da faculdade. Na época tinha fax, gente, o fax sumiu. Né? Mas a gente precisou usar do pessoal do CA da faculdade o fax, explicou o caso, e aí foi o pessoal do CA que me deu o apelido de cana por causa do Canadá, e aí já... Aí dali pra frente só cana. E aí só cana, né? Sou muito grata à cana, né? Eu digo que eu me realizei... Tudo é agro. Até aqui profissionalmente pela cana, né? Pela produção, e não poderia deixar de ser grata. Porém, eu sempre tive uma vontade de ter o meu próprio negócio, né? Porque por mais que a gente trabalhe, eu sempre trabalhei nas empresas que eu trabalhei como se fosse meu próprio negócio. Eu sempre me senti dona daquele setor que eu estava administrando, sempre buscando ter resultado, sempre me dedicando como dono. Porém, tem diretrizes que são da empresa. E é óbvio que nem tudo a gente vai concordar. Certo? Por mais Claro. que acho que os valores sendo compartilhados e você admirando os valores, isso é o que importa quando você trabalha para alguém. Mas tem algumas coisas que você faria um pouco diferente e que às vezes você não consegue porque tem uma limitação. Então, o que eu buscava, né? Quando eu falo, ter minha própria empresa. Primeiro, realmente tomar todas as decisões, assumir esse risco e saber que a minha remuneração seria equivalente exatamente ao meu esforço.
e nem sempre quando você é CLT isso acontece. Sim. Né? Você tem um limite, né? Por mais que tem empresas que têm o PLR que não tem limite, porém, às vezes você não consegue fazer pelos outros. Que se pudesse, você faria. Você faria. Eu tenho certeza que tem pessoas que faria pelos outros e eu tinha essa vontade às vezes, né? Eu falava, mas pô, entreguei todas as minhas metas, mas aí a empresa não deu resultado, zerou meu bônus, né? Então eu ficava assim, compreendendo porque a regra estava clara, mas pô, não, então eu quero ter realmente a minha empresa, correr os meus riscos, mas saber que toda a minha dedicação, o que eu implantar para o time vai ser do meu jeito. E além disso, Gu, eu buscava um melhor equilíbrio entre a minha vida pessoal e minha vida profissional. O que no setor eu não conseguia ter, embora eu trabalhasse numa empresa que me permitia uma certa flexibilidade, mas não é o padrão do setor. Então eu tinha aquela sensação de que, pô, né, imagina, eu tinha equipe 24 horas, então como que eu vou ali ter horários tão flexíveis assim, que às vezes a minha equipe, meu time precisava de mim. A empresa fica longe, na maioria das vezes, da cidade, então eu me deslocava, né? Só de ir e voltar da empresa era 1 hora e pouco do dia que eu estava em deslocamento. Né? Então, buscando esse melhor equilíbrio entre vida pessoal, fazer meus horários, implantar realmente tudo que eu acredito de liderança, de gestão, né? Eu acho que chegou o momento, né? Eu me preparei, cresci ali e contribuí para as empresas crescerem por onde eu passei, contribuí com as pessoas que estavam na minha equipe crescerem também, que eu falo que isso não tem preço. Né, quando você vê a sua equipe ali, que você desenvolveu desde o início, pô, foi lá, teve uma promoção para um outro setor, ou até para outra empresa, é um pouco do papel do pai e da mãe, né? A gente criar para o filho voar. Então, o liderado é isso também. E aí chegou um pouco desse momento de eu me realizar ainda mais, né? Eu gosto de sair da zona de conforto, né? Eu sabia que eu estaria saindo da zona de conforto, mas buscando realmente uma realização aí de estruturar o meu negócio, de contribuir com o negócio da família, né? Também identificamos isso, que o que eu fazia ali fazia sentido aqui para a empresa, né? A gente caminhou muitos anos separados, mas eu e a Natália, a gente sempre teve cargos parecidos. Então, quando a gente sentou para conversar, a gente meio que falava meio a mesma linguagem, assim mesmo, estando distante. E aí surgiu uma oportunidade da gente ter um negócio na linha de agro, e aí a gente não pensou 2 vezes em chamar ela para participar. Então em breve vocês vão ver aí algumas coisas da Zanon Agro aí, que já nasce com pelo menos um capital intelectual muito grande, né? E com certeza vai ser uma grande empresa, pelo que eu enxergo, né? Então, mas eu acho que você está arriscando bastante, mas eu não tenho dúvida que conhecimento você tem. É isso aí. Força de vontade, conhecimento, vai dar certo. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu acho que é importante. Na sua visão, assim, qual que é o segredo de um líder de sucesso? Você fala assim, pô, o cara... É que eu também tenho dificuldade de responder essa pergunta por um simples fato. O que é sucesso? Uhum. Porque o que é sucesso para mim, às vezes, não é sucesso para você. Mas o que você considera um bom líder, ao invés de falar um líder de sucesso? Bom, primeiro ponto, Gu, não tem como você ser um bom líder se você não gostar de pessoas. Impossível. Essa pergunta precisa ter. Você quer ser líder? Ah, todo mundo quer, né? Ou não, nem todo mundo. Eu tive casos de pessoas que já declararam que queria... Não, aqui também. Carreira Normal. Y, né? Que a gente chama, que não tem vontade de ter equipe e tal. Mas nem todos fazem essa autorreflexão. Primeiro ponto, você gosta de gente? O que significa gostar de gente? Você se interessa genuinamente por alguém, independente da posição que ela ocupa na empresa? Eu acho que esse é o primeiro ponto. A partir do momento que você gosta de gente, o que você vai fazer? Você vai extrair o melhor potencial dessas pessoas, desenvolver aqueles pontos que ainda têm oportunidade de ser desenvolvido e sempre olhando e focando o objetivo da empresa, em termos de resultados. A não ser que você trabalhe numa empresa filantrópica, as empresas precisam gerar resultado. Né? Então, isso o líder não pode também tirar de mente. Né? Ele precisa estar olhando o resultado,
E um bom líder vai atingir esses resultados, mas por meio das pessoas, né? Diferente dele atingir os resultados ali no suor, não, eu dou conta, eu vou, eu faço. Quanto maior o seu time, mais você precisa realmente desenvolver as pessoas, delegar para as pessoas, porque senão você vai ficar sobrecarregado. A sua maturidade emocional talvez não seja suficiente para tanta carga. Vai, às vezes, entrar num processo de estresse e até depressão. Tudo isso porque não está sabendo delegar e não está sabendo aproveitar o potencial do seu time. Sim. Então, resumindo, o líder, função do líder, desenvolver pessoas e atingir o resultado da empresa através do esforço das pessoas que compõem o seu time. Exato, por meio das pessoas fazendo o que é o certo. Não esqueça disso. O que é o porque certo. Senão é a qualquer preço, qualquer custo. Então, não esquecer dos valores. Exato. Perfeito. Então, é atingir o resultado por meio das pessoas fazendo o que é o certo. E como que você vê assim, quais são os pilares essenciais aí para administrar bem uma empresa? O cara é um empresário, eu preciso definir alguns pilares aqui. Por onde ele começa? Os 3 pilares que você enxerga, ou 4, não sei. Pessoas. Pessoas, fundamental. Pessoas, desde contratação, desenvolvimento de liderança. Não economize. Não economize, tá? Esse alinhamento do estratégico até chegar ao operacional precisa acontecer, tá? Processos bem definidos, tirar aquelas zonas cinzentas que tem entre departamentos, isso significa processos bem definidos, cada um sabe o que fazer. E esses processos, eles só podem ser padronizados depois que forem verificados se está funcionando bem, porque às vezes as empresas têm processo bem definido e não muda nunca. E o mundo muda muito rápido. Sim. Então, o processo, ele deve sim ser atualizado. Revisado. Qual que é a frequência? Não existe um padrão de frequência. De acordo com a frequência que muda o seu negócio. Ele precisa ser revisado, atualizado e também... Ou da frequência de que pode mudar o seu negócio, né? Exato. Antes de até mudar, né? Exato. E a gestão de desempenho, para fazer todo o acompanhamento desse planejamento até o resultado acontecer, né? Para não parar, senão fica estratificado. Eu tenho pessoas que eu treino, eu tenho um planejamento que está feito, eu tenho alguns processos, mas eles precisam estar unificados, é uma engrenagenzinha. Dentro dos processos tem as pessoas, dentro dos processos tem a gestão de desempenho que precisa estar acontecendo. Se for ver o seu planejamento, ele passa ali também. Então, né, resumindo, pessoas, processos e gestão de desempenho, conectando esse planejamento aí desde o estratégico até o operacional, garantindo o resultado. Muito bom, muito bom. Eu até tinha outras perguntas aqui, mas eu vou deixar para uma outra ocasião. A gente já está com quanto tempo aí? Quase uma hora. Quase uma hora já. Então a gente vai um bate-papo. Nem aqui. parece que a gente trabalha todo dia junto. Nem né? parece. Mas é isso, gente. A gente trouxe aqui algumas coisas, principalmente falando de gestão. E eu enxergo assim, que não tem como, independente do tipo de empresa que você tenha, a gestão é um pilar fundamental. E aí, disso que você falou, gestão de pessoas, gestão de processo, gestão de desempenho, e muitas pessoas ignoram isso, fica focado no que a gente falou de vendas. Para a gente finalizar, eu queria que você deixasse aí, principalmente para a galera que está começando, alguma dica, alguma mensagem aí que venha do coração de realmente ajudar essas pessoas. Queria que você deixasse essa mensagem para o pessoal e a gente fechar o podcast, mais um episódio do Zanoncast. Bom, a dica que eu dou é disciplina e dedicação vai fazer você chegar aonde você quiser, né? Nunca deixe de sonhar. Às vezes as pessoas vão ficando mais velhas e com mais cargas e esquece de sonhar, né? Quantas vezes eu conversava com o meu time, qual é o seu sonho? A pessoa não sabia responder. Não, a gente tem que sempre sonhar algo a mais. Então, assim, não deixe de sonhar. Coloque aí muita disciplina e dedicação. E para atingir esse objetivo, faça um planejamento, né? Sempre vai iniciar pelo planejamento. O que significa isso? Escreve.
ó, esse é o meu sonho, onde eu quero chegar. Isso é o que eu tenho que fazer. Para atingir, eu tenho que fazer isso aqui. E de vez em quando dar uma verificada. Eu tô fazendo? Tô indo no caminho? Tô indo no caminho? E mais, feito isso e feito esse acompanhamento, não se surpreenda de chegar lá. Né? Eu acho que essa é a principal lição. Hoje eu vejo que o que eu conquistei até aqui é tudo que um dia eu desejei conquistar. Eu me enxergava em todos os locais que eu passei. E agora eu enxergo, né, outros horizontes e eu sei que eu vou chegar lá. Né, com planejamento, dedicação e disciplina. Essa eu não sei quem que falou esses dias, eu achei o máximo, assim. Tipo assim, o que você conquistou, você acha que foi sorte? Cara, sorte o caramba, rapaz. Planejei, dediquei, foquei, acompanhei, agora o pessoal vem me falar que é sorte? Exato. Aonde? Foi esforço mesmo. É isso aí. Mas beleza, Nath, obrigado aí por você estar aqui. A gente tem mais um monte de perguntas, a gente deixa para um próximo episódio, mais um pouquinho de Zanoncast. Obrigada, Elgo. Obrigada Valeu. pelo convite. Na próxima eu quero que você pergunte também, pô, vai que a gente pode conversar um pouco mais aí e entender o outro lado também. Combinado, fechou? Falou. Brigadão. Obrigada. Fique ligado, tem muito mais coisa aí no Zanoncast. Esse foi com Natália Zanon. E se você gostou, já deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo. E faz o seguinte, coloca aqui quem você gostaria de ver sentado nessa mesa aqui para participar de um Zanoncast. Um grande abraço.